Como encantar e fidelizar clientes. Inspire-se na Disney. Essa vai ser uma das maiores oportunidades de você aprender muito sobre atendimento e principalmente vamos falar aqui sobre várias estratégias sobre uma jornada incrível. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias de pessoas que inspiram e pode transbordar na sua vida. E a minha convidada de hoje, ela que veio lá de Maringá, honrou o meu convite, está sentada aqui, eu tenho o maior orgulho de entrevistá-la, porque, na verdade, vai ter uma outra surpresinha aí no final que eu vou contar para vocês. Ela vai falar um pouquinho da história dela e de como que ela conseguiu chegar até onde ela chegou. Seja muito bem-vinda, Lídia Blanco. Bom, um prazer estar aqui. Na verdade, uma honra poder compartilhar com vocês e com toda a tua audiência sobre aquilo que eu acredito que eu tenho vivenciado e que, se Deus quiser, inspirar aí outros empresários. Você já é inspiração por si só. Sou muito feliz que você aceitou meu convite, tá? Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua experiência, sua história. Quem que é a Lídia Blanco? Nascida onde? Qual que é a sua história? Bom, eu sou de Maringá. Na verdade, Sarandi, de ladinho ali de Maringá. E gosto demais, inclusive, eu preciso falar isso, de Moarama. Sou sempre muito bem recebida aqui. Seja né? bem-vinda, capital da amizade. Sim, olha, realmente, né? Faz jus ao nome. Já fiz várias palestras, tem vários clientes aqui e gosto muito. Então é uma honra realmente estar aqui. Mas falar um pouco sobre a minha história é difícil falar da gente, né? Mas eu sempre gostei de falar. Sempre gostei de me comunicar, isso acho que faz parte de mim. Já né? veio no DNA? Já veio no meu DNA. E quando eu fui buscar um curso, na verdade, no colégio, é muito difícil, com 17 anos, você escolher a sua profissão, né? Uhum. E na minha sala era assim, ou era medicina ou era direito. Então, assim, eu na medicina não era o meu negócio, eu escolhi direito e, na verdade, fiz vários vestibulares, não passei nenhuma vez lá na UEM em Maringá. E aí, o meu pai começou a ficar chateado. Falei, peraí, filha, né? Eu estava estudando para isso. E aí eu resolvi, comecei a procurar e vi que tinha um curso chamado Administração com habilitação em Comércio Exterior. E eu vi as disciplinas e falei, olha, isso foi em janeiro, assim. Falei, eu vou fazer esse curso. Se eu passar, eu inicio e depois eu continuo tentando para direito, né? Ainda ia insistir no não, direito. Eu ia insistir, porque Mas só uma pergunta, era um sonho seu ou era do seu pai? Bom, na verdade... Vendo hoje, assim. Os meus pais queriam que eu tivesse uma faculdade, porque os meus irmãos não tinham, né? Na minha família, eu fui uma das primeiras a ter o terceiro grau. Então, eles queriam que o sonho deles é que eu tivesse uma faculdade, mas não importava qual. Só que começou a demorar, entendeu? Na verdade, eu passei com 18 anos. Não era tanto tempo assim, mas eu me formei com 17, né? E aí, eu passei em 7º lugar em Apucarana, na FECEA, que era onde tinha esse curso. E a primeira disciplina que eu tive, Rick, foi Instituições de Direito Público e Privado. Entendi. Eu odiei. Eu falei, não, eu não vou prestar para direito nunca, porque se eu já não gostei, nunca mais, se eu já não gostei dessa disciplina... O trauma veio ali. Não vai. Então, assim, foi muito bom, né, por ter tido essa experiência e eu me encantei por esse curso, porque como eu gostei sempre de falar e de vender, eu amo vender, está no meu DNA, e eu entendi que através desse curso eu poderia vender. E aí eu comecei, sim, a fazer esse curso, conheci Roberto, que depois a gente vai contar essa história, né? Legal. Deixa como surpresa. E comecei a fazer o curso, deu tudo certo. Depois fiz Direito Internacional, né, para complementar o meu curso. E também eu fiz depois outros cursos, né, dentro dessa área, não só do comércio exterior, mas da administração. E eu comecei a dar aula para encurtar a história, né? Então, eu vou contar um pouquinho para dar uma encurtada. Foi sua primeira experiência com o mercado de trabalho? Foi. Foi dar aula? Foi dar aula. Não, na verdade, foi um pouco antes. Minha primeira experiência, me perdoe. Quantos anos começou? Eu comecei com 19, fazendo estágio na minha área de comércio exterior. Na Associação Comercial de Maringá, eu comecei... Nossa, que legal. Lá tem esse nicho? Sim, nós temos um departamento de comércio exterior, na ASIM, e eu comecei lá como estagiária, sem remuneração, né, para eu poder aprender. Estágio raiz mesmo. Isso, exatamente. Eu comecei a aprender e aí lá eu fiquei, comecei como estágio sem remuneração, depois cheguei à técnica, a consultora, depois até a coordenação. Legal. Mas, né, dentro dessa história completa dentro do comércio exterior, como eu gosto muito de falar, eu sempre tinha oportunidades. Sempre que eu encontrava alguma oportunidade, eu estava lá à disposição para apresentar, para falar. Então, e aí me surgiu uma oportunidade para dar aula na Unicesumar.
E como eu sempre gostava muito de falar e de me apresentar, eu sempre tive essa facilidade, eu acho que também por ter feito teatro. Isso me ajudou muito no colégio. Então, eu nunca tive vergonha, né? Sempre E é tinha. super legal, né? As pessoas que fazem teatro, eu vejo o desenvolvimento, a performance delas. Muitas pessoas que sentou aqui falou pra mim a mesma coisa, inclusive o Miguelzinho, que é dono da Guri Sorvetes, Sim. e falou, cara, o teatro é uma coisa muito boa pra quem quer se comunicar, aprender a se posicionar, a postura, a fala pujante, que ela fala que você consegue projetar. Isso. Achei A gente tem que sensacional. impostar a voz. Então, assim, eu fiz estágio, perdão, curso de teatro, acho que dos 10 até os 16, até sair do colégio. Muito legal. Então, E é desculpa rapidinho. Claro, Infelizmente é uma coisa que o pessoal tinha que valorizar mais o teatro, né? com certeza. Poxa, eu vejo que o pessoal veja muito o lado pejorativo do teatro. Ah, mas por que que um menino vai fazer teatro? Né? Já começa a ver, é uma coisa muito feminina, não sei o quê. E é uma coisa bem libertadora. Queria deixar isso claro, só pra minha opinião, é super a favor. Sou bem a favor do teatro. E assim, te desenvolve muito. Tanto é que meu sonho era ser atriz. Olha que legal. Mas meu pai nunca achou isso legal, porque ele achava que isso era de gente direita. Ele muito simples, né? Então, bom, mas isso me ajudou muito a ter impostar a voz, né? Então, assim, isso abriu muitas portas. E aí eu tive uma oportunidade de começar a dar aula na universidade. E ali, como eu sempre gostei muito de me apresentar, de estar à frente, eu entendi que as aulas eram uma oportunidade para eu ser uma palestrante. Porque eu já pensava nisso lá no passado. Eu comecei a dar aula em 2000 e... Nossa, meu Deus, é que fazem tantos anos. 2006. Ô, Lígia, e essas aulas eram na área? Na área de comércio exterior. Que Isso, legal. na área de comércio exterior. Você dominou o assunto. Com 26 anos, eu iniciei, surgiu essa oportunidade, indicada pela minha chefe na época, lá do Departamento de Comércio Exterior da ASIM, Maria Alice Bourdon. Me surgiu essa oportunidade, eu comecei. Então, mas naquela época era reto projetor. Não sei se o pessoal vai se lembrar. E eu me lembro, assim, que no centro de administração, nós tínhamos lá várias transparências que eu poderia usar para as aulas, mas ninguém usava, nenhum professor usava, só o quadro negro. E como eu tinha essa intenção, eu falei, eu vou utilizar as minhas aulas como uma palestra. E comecei, então, a usar todas as transparências que os outros professores não usavam e eu utilizava. Eu realizava a transparência, pegava o reto projetor e projetava a minha palestra. Cara, que era a minha aula, né? Então, isso comecei a ter muito campo, porque eu entrava em sala de aula praticamente todos os dias à noite. E aí eu ia ajustando aquilo, mas assim, tudo do que eu achava que era. E eu entendi que eu precisava também fazer curso de oratória para eu melhorar, né, a minha comunicação com os alunos e que um dia, se surgisse a oportunidade, por que não ministrar palestras? E assim foi. Então você chegou a fazer oratória? Sim, eu faço um curso de oratória por ano. Cara, que legal. Para quem é comunicativo, curso de oratória também é bom. Muito. Porque tem pessoas que acham que é só para quem não sabe se comunicar. Pelo contrário, eu entendi isso por curso de autoconhecimento, enneagrama, uma série de coisas que a gente vai fazendo, né, para desenvolvimento. Eu entendi que a minha comunicação é o meu ponto forte. Legal. E eu preciso potencializar meu ponto forte. Né? Aquilo que eu sou boa, eu preciso potencializar mais. E muitas vezes a gente acha que não, né? Que você tem que buscar. Então, aquilo que eu não sou tão boa, eu trago pessoas. Aquilo que eu sou muito boa, eu preciso fortalecer. Nossa, que insight maravilhoso. Porque muitas vezes a gente vê o empresário e ele quer tentar ser bom em tudo. E em vez de focar naquilo que ele já é bom, né? De forma nata. Que nem você já era uma comunicadora incrível, foi lá e aperfeiçoou ainda mais. É isso, eu entendi que era importante para mim. Interessante. Então, todo ano eu faço um curso, ainda até hoje. Já perdi as contas de quantos cursos de oratórias eu já fiz, porque eu entendo que eu preciso melhorar. Porque é natural... E sempre consegue absorver. Sempre. Porque é natural que no processo você vai pegando alguns vícios. Né? Então, assim, você vai dominar o palco, de como você coloca as mãos. E é natural que você vai pegando o vício. Então, com o curso todo ano, eu vou tirando esses vícios, vou melhorando, e aí eu vou observando o que eu posso melhorar, como eu posso... Né? Então, isso, para mim, faz todo sentido. E aí, fui melhorando. Também tive a oportunidade de ministrar aula no ensino à distância. Isso também, daí, com os vídeos, me ajudou bastante. E dessas aulas do ensino à distância, começaram a surgir oportunidades para participar de semanas de curso. Então, ministrar palestras para semanas de curso. E muitos dos professores não queriam. Então, eu comecei a participar de palestras da semana de curso, de vários cursos, não só do meu. Né? E aí, um dia, um professor de empreendedorismo, de um curso, se eu não me engano, agora que fazem tantos anos, foi em 2014, eu acho que foi de engenharia da produção, eu não me lembro bem. E aí, o meu coordenador falou, Lígia,
surgiu essa oportunidade. Você tem interesse? Eu falei, tenho. E aí comecei a dar aula para o curso de empreendedorismo para engenharia da produção. Daí dali foi passando, né? Fui indo para vários cursos, até para odonto eu ministrei empreendedorismo. Caramba! Para odonto, arquitetura, engenharia da produção, para o próprio comércio exterior, então assim, para várias disciplinas, para vários cursos. Teu network aumentou muito. Muito. Então, por exemplo, eu ministrei aula, eu iniciei no ensino à distância ministrando logística internacional para o curso de logística. Só nesse curso eu tinha 3.500 alunos. No Brasil todo. Então, E as pessoas te viam? Sim, eu não os via, porque era dentro do estúdio, né? E aí eu ministrava a aula. Então, assim, depois disso eu fui para vários cursos. Então, isso me abriu muitas oportunidades e ampliou muito o meu network. Caramba, que E legal. aí eu percebi que eu poderia ministrar palestras, porque aí eu já estava fazendo muito e sempre de graça, né? Porque eu estava fazendo isso, eu fui ganhando da experiência, isso nos vídeos. E também começaram a me convidar para ministrar palestras também no ensino presencial, nas semanas de curso presencial. Só uma dúvida, qual que é a principal diferença entre você ministrar uma aula presencial e uma aula gravada? Bom, na verdade, eu gosto muito mais do presencial, porque a energia que você tem é muito maior, esse olho no olho, que no gravado você não tem. Porém, no gravado, eu consigo alcançar muito mais pessoas. Então, você vai desenvolver... Tem técnicas também para isso, né? Para que você tenha... Para que essa energia chegue. Claro que... E você já sabia ou você desenvolveu isso? Não, eu desenvolvi isso. Eu fui aprendendo. Entendi. Né? E aqui, eu até gostaria de deixar algo que, para mim, faz muito sentido, que é você aproveitar as oportunidades. Porque a gente não tem bola de cristal para saber onde elas estão. Então, sempre, isso desde pequena, eu sempre me colocava à disposição. Eu não sabia o que aquilo poderia dar. Mas eu estava à disposição. Né? E aí, estar à disposição foram me abrindo muitas portas. Né? Foram surgindo muitas oportunidades. E sempre assim, eu não sei o que é, mas eu posso aprender. E aí eu ia aprendendo. Né? E fui aprendendo. E a cara de pau também, eu vou te contar que ajuda bastante. E acho que isso veio do teatro, que não ter medo, arriscar. E assim, todo mundo fala, você não tem medo? Claro que tem, é natural, porque o novo, né? A gente acaba ficando com medo do novo. Só que eu sempre estou me preparando. E é bem interessante, Lídia. Uma vez escutei isso de um grande empresário. Ele falou assim, Henrique, as pessoas que se propõem a fazer, elas sempre vão sair na frente. Sim. E muitas vezes aquela pessoa que não se propõe a fazer, alguém que sabe menos que ela vai se propor e vai fazer. Com certeza. Aí tem gente... Então tem que se arriscar, tem que se lançar. Sabe menos que você ganhando dinheiro que poderia ser seu, porque tem a cara de pau, né? Então, isso eu sempre trouxe comigo, assim. E aí eu tô sempre me preparando. Então, mesmo tendo medo, eu me sinto capaz de realizar porque eu estou me preparando. E como me preparando? Tô sempre fazendo curso. Treinamento, curso, hora eu estou no palco ministrando, hora eu estou sentado estudando. Então, isso me dá mais tranquilidade, mais segurança para enfrentar, né, ou para acessar oportunidades que eu consigo enxergar caminhando. Eu acho que caminhando que o caminho vai se abrindo. Né? Então, estar aqui é uma grande oportunidade, né, para eu compartilhar sobre o que eu acredito, sobre o que eu estou vivenciando, sobre a minha experiência e poder chegar em muitas pessoas que até então não teriam esse acesso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Ó, pega aí a visão. Não percam oportunidades por nada. O que vem depois das oportunidades nossa, você nem imagina, né? Quanto que isso pode alcançar, pode chegar. E assim, mas então não é. Gente, erra muito. Tá? Então, assim, quem dá a cara também tem que estar disposto a apanhar, a errar, corrigir e seguir. Então, isso também é uma outra coisa. Eu errei, beleza, faz parte do processo. Próximo. E também não fico apegada no erro, não. Por que eu errei? Por que não deu certo? Então, vamos corrigir. Ajusta a rota. Ajusta e segue. Porque isso também facilita para... Pelo menos assim, não sei se é uma habilidade de que, sabe, eu não fico apegada àquilo. Não deu certo, ser desapegado é tão bom, né? Deus, vamos pra frente, né? Então, acho que muito isso da minha mãe também, sabe? Acho que da minha criação, minha mãe nunca teve estudo, mas sempre foi muito sábia. Então, ela sempre ela sempre me incentivou muito a enfrentar, a seguir em frente. E assim, você não pode, mãe, eu não quero fazer tal coisa, eu não gosto. Você pode escolher isso? Não, então você vai lá e vai fazer. Então, eu acho que isso, sabe, eu não posso controlar isso aqui. Então, o que eu posso controlar? Então, eu vou para aquilo que eu posso controlar. Então, deixo aquilo e vou para o próximo.
Então, Legal. isso me ajuda também muito a ter essa resiliência, a seguir em frente, a errar, cair e levantar e ir para frente, sabe? Não é fácil, mas é assim que eu tenho alcançado os meus objetivos. Mas E voltando dá naquela... certo. Graças a Deus, tem dado e eu espero que siga. Aí você Eu fui foi falando para tanta coisa, mas palestras assim, né? presenciais. Para você, então, assim, as aulas, então, eu fazia em formato de palestra. Aham. Então, isso foi me ajudando, foi me dando mais segurança. E eu fui tendo muito campo, né? Porque ali eu ia testando, aprendendo. E aí, então, eu sou credenciada ao Sebrae para comércio exterior desde 2003. E Nossa, desde 2000? desde 2003. Então, quando nós resolvemos abrir empresa, logo depois, eu já, no mesmo ano, na verdade, eu já me credenciei ao Sebrae. Isso também me ajudou bastante, né, para cursos, treinamentos, não só para ministrar, mas também para aprender. Né? Porque o Sebrae é uma grande escola. E eu sou muito grata ao Sebrae por tudo que eu tenho aprendido lá e também tenho contribuído com outros empreendedores, outros empresários. E aí me surgiu a oportunidade, então, de me credenciar para empreendedorismo. Por conta das palestras, né? E aí eu me credenciei e também começaram a surgir as oportunidades. Vinham as OS, eu aceitava e comecei, né, então, a ministrar as palestras sobre outros temas, não só sobre o comércio exterior. Sobre outros temas, porque com a minha visão empreendedora, por ser empresária, eu acho que isso tem feito toda a diferença, porque quando eu subo no palco, eu vou falar de um empresário para outro empresário. Legal. Então, é a minha vivência prática, não é só o que eu estudei, porque isso é fundamental, você tem que estudar, mas você tem que aplicar, e aí esse resultado você transmite para outros empreendedores. Então, eu comecei a fazer isso, a falar da minha vivência prática, inclusive dos erros, né, dos acertos, e começou a dar muito certo. Dá uma empatia, né? Sim, É a verdade, né? é isso. É a né? verdade. Todo mundo vive isso. E tem muito empreendedor de palco, né? Que não tem empresa, que mas tem uma capacidade de persuasão incrível, né? Então, eu comecei a falar da minha experiência, né? E aí comecei a estudar, claro, né? Também sobre outros temas, aprendendo cada vez mais, aplicando e compartilhando. E aí, as oportunidades começaram a surgir. Mais oportunidades, na verdade. Inclusive, só aqui em Umuarama eu já perdi as contas de quantas palestras eu fiz. Né? Só para o Cicobi foram mais de 15. Aqui toda a região do Areneto Caiuá. E também no Sebrae daqui de Umuarama. Então, assim, a região eu conheço um pouco em virtude dessas oportunidades que me surgiram para a palestra presencial. E Lídia, como que você fazia para ter um termômetro naquele início do que poderia ser um acerto, do que poderia ser um possível erro, para você ver que a galera estava engajando? Como que você fez para se descobrir? Até uma curiosidade minha, porque é um ramo que eu penso em inserir. Então, assim, ó, na verdade, eu não tinha muito termômetro, não. Eu ia fazendo, né? E eu me convidando. Ah, você fala sobre esse tema? Falo, mas eu não tinha falado, confesso. Aí, Monta a palestra toda aí eu depois. ia para casa e o meu marido também. Então, nessa parte de palestra e treinamentos, nós estamos juntos, né? Eu falei que Que legal. nós dois. Então, ele não é de muito falar, mas, assim, é muito de buscar conteúdo, inclusive o que está acontecendo no exterior. Então, ele tem muita facilidade para isso, até por ser estrangeiro. Então, assim, essa facilidade... teu marido é estrangeiro? Ele é. A gente conta essa história, que é uma tá. curiosidade sobre... Então, ele é muito nesse do backup, porque o tempo hoje, para mim, é o meu desafio maior. Porque eu tenho uma empresa, junto com a minha sócia Roberta Raposo, e esse é o meu foco principal. É o business core. Exatamente. Para desenvolver as outras atividades, eu tenho que coordenar muito bem esse tempo. Então, com as palestras, ele me ajuda muito nesse sentido. Na verdade, a parte que ele faz, né? Ele capta, monta, sabe, me orienta, ó, vai por esse lado, isso aqui está dando certo. E aí eu vou e faço. Né? Claro, então isso me ajuda bastante nessa captação das informações, porque toma-se muito tempo, né? Lígia, é nessa linha, então você precisa estudar isso, eu já busquei o material, tá aqui, você estuda, é nesse sentido, mas claro, tudo dentro daquilo que eu conheço, que é dentro do âmbito empresarial. Então, dizer para você que eu tive um termômetro, na verdade tem sido ele, esse termômetro, né? Porque ele participa comigo nas palestras, ele grava, né, os vídeos de depoimento, conversa com as pessoas para poder pegar o que mais gostou. Então, isso me ajudou bastante para eu, então, ter um portfólio com os temas de palestras que o público tem uma maior aceitação. Porque o meu foco principal, como eu comentei com você, é o comércio exterior. Só que, infelizmente, hoje, nós enfrentamos um grande desafio por uma questão do nosso próprio país, que não tem uma cultura em comércio exterior, que está sendo desenvolvida. Então, o empresário ele tem muita dificuldade de entender, a indústria, que importar e exportar também é para ele, não é só para a grande empresa.
Entendi. Então, a gente tem dificuldade, enfrenta esse desafio de ter palestras sobre esse tema. Cada vez mais eu tenho feito, porque isso faz parte da nossa missão como Acon, né, como a nossa empresa de comércio exterior, desmistificar e mostrar para o empresário que ele pode ganhar mais dinheiro, ele pode vendendo mais através da exportação, comprando melhor através da importação. Mas, então, se eu fosse só para o lado do comércio exterior nas palestras, eu teria muita dificuldade em ter público. Entendi. Porque os empresários acham que não é para eles, né? Entendi. Tem melhorado, tá? Mas assim, é um desafio. Então, como eu tenho esse cunho empresarial por ser empresária e por ter a minha formação em administração, então isso facilita. Então, eu trouxe temas do que eu tenho vivenciado no meu dia a dia como empresária, né? E aí tem dado muito certo. E claro, com o curso, com a imersão sobre atendimento e experiência do cliente, como comercial, eu preciso disso, eu preciso entender sobre cliente, eu preciso entender sobre recorrência, me ajudou bastante também, não só para a questão das palestras, que isso veio depois, né? Como para o meu negócio. E foi aí que você foi buscar se aperfeiçoar em atendimento. Exatamente. Aí foi aí que você buscou para fazer uma palestra. Uma imersão, na verdade, eu fui estudar sobre isso, né? Essa virada de chave, você percebeu que era pro seu próprio negócio? Sim, eu achei que seria interessante, porque como eu sou comercial, como é que eu posso... O que o cliente quer? Como é que eu posso melhorar o meu atendimento? E aí, fui fazer esse curso, essa imersão, gostei muito. E aí, fui fazendo os investimentos, né? Estudando mais, fazendo mais cursos, mais treinamentos. Inclusive, fui para Orlando, né? Durante 2 vezes, fiz uma parte da imersão aqui, fiz uma outra parte da imersão lá. Daí depois fui pro Instituto Disney. E como que é fazer imersão lá? Ah, foi sensacional. Tudo em inglês? Não, foi em português. Português. Porque tinha uma parte, né, da profissional com a nossa mentora Jaqueline Gomes, que é brasileira, e o pessoal de lá, daí tinha as traduções simultâneas. Apesar de falar inglês, né, por conta do comércio exterior, mas qualquer pessoa pode fazer, com relação ao idioma, não é uma barreira. Entendi. Mas então... Cara, interessante saber isso. Até né, no final a gente vai contar a surpresinha aí. Sim. Mas a parte do idioma é uma coisa que talvez o empresário se limita. Sim. Ah, mas como que eu vou mexer lá com a China se eu não falo nada? Eu não entendo inglês, não tenho contato, eu não tenho nada. Exato. Então esses caminhos também vocês conseguiram com certeza. encurtar e fazer O idioma facilitar tudo. não é uma barreira para o cliente que quer importar ou exportar, porque a nossa empresa faz tudo isso para ele. Né? Então, a gente facilita, desmistifica, facilita. Então, nosso objetivo é ser ponte de oportunidades internacionais para esse empresário brasileiro. Legal. Então, voltando, né? Porque a gente vai e volta, esse papo aqui não vai ter fim, viu, gente? Porque tá gostoso aqui. Eu tô amando, eu tô aprendendo muito aqui já. Já peguei uns 4 insights aqui. Que maravilha. E aí, eu comecei, então, a ministrar palestras sobre esse tema, como encantar e fidelizar clientes, se inspire na Disney, que hoje é o meu tema do meu portfólio, o meu tema que eu mais trabalho e que eu fiz aqui da região muitas vezes. Então, alguns empresários que estão assistindo aí, com certeza. Já participou. E tenho feito várias palestras sobre isso, porque hoje, eu não sei aqui em Moarama, mas em Maringá, o atendimento... Não, aqui o comércio, 99% das pessoas, 99, votaram que o atendimento do nosso comércio é ruim. 99. E você sabe que 6 em cada 10 brasileiros apontam o atendimento como principal aí de fidelização do cliente. O atendimento é o principal para fidelizar o cliente. 6 em cada 10. É muito. Então, a gente precisa melhorar o atendimento. E assim, quando a gente fala de atendimento ao cliente, não precisa inventar muito a roda, sabe, Rick? É a questão do básico bem feito. É você olhar no olho do cliente, é você pegar na mão, é você chamar pelo nome. Sabe o básico? Só que, infelizmente, hoje a gente está todo mundo muito alienado. Né? Assim, robotizou demais. Exatamente. Ou senão, assim, você chega numa loja, a pessoa está com o celular na mão. Nossa. Nem olha na tua cara, né? E se você falar, então, para ele que você vai pensar, ele até te recebe bem. Mas se você falar que vai pensar, ele já nem olha na tua cara. A gente leva mais na porta, nem leva mais pra porta. Então, é muito, assim, é o básico mesmo, que tá faltando hoje em dia. E que treinar esse colaborador, né? Você empresário, né, que tá nos assistindo, treinar esse colaborador é fundamental para a sobrevivência do nosso negócio. E assim, e não precisa de treinamentos, não precisa ir pra Disney, não. Você faz o básico bem feito, porque a Disney faz o básico bem feito. Por isso que ela tem tanto resultado. Né? E ela faz um pouco a mais. Quando você foi pra lá, você abriu a mente? Muito. Foi muito diferente mesmo? A Disney é realmente, desculpa o termo da palavra, mas a Disney é foda mesmo, é top. E assim, eu tenho uma relação com a Disney
Acho que isso facilitou muito, porque meu sonho, né, eu venho de uma família desafiadora financeiramente, então assim, a gente não tinha condições, e o meu sonho quando fizesse 15 anos era conhecer a Disney. É claro que eu não fui, infelizmente não tinha nessa condição, mas eu sempre tive esse sonho. E aí, e Deus é muito bom, né? Estudando através do estudo, eu fui conquistando coisas. Eu tive a oportunidade de estudar inglês em Orlando, cidade próxima a Orlando, para estudar. E aí foi a primeira vez que eu fui à Disney. Eu fui num parque só que era o que o dinheiro dava. E quando eu cheguei lá, eu fiquei extremamente emocionada, porque era o sonho da minha vida conhecer. E aí, a experiência que eles me causaram foi tão positiva, né? Porque às vezes você tem um sonho, você chega lá e fala, nossa, não era. Eu sonhei tanto com isso. Tudo. Não, ela foi tão encantadora que eu queria voltar. Foi à altura. Né? Foi mais do que eu imaginei. Por tudo que eu vivenciei lá. Né? Porque a Disney ela não olha o teu bolso, ela olha a experiência que ela vai te proporcionar para que você goste tanto que você volte e traga os seus amigos. Né? Então, e eu gostei demais daquilo que eu vivenciei. Eu falei, eu quero voltar aqui. Eu preciso estudar mais, porque eu quero realizar mais. Eu quero realizar esse sonho de novo. Quem vai falar que é uma energia diferente. É encantadora. E aí, eu tive a oportunidade de retornar novamente. E aí foi, não para estudar, mas aí fui fazer, inclusive, o enxoval da minha filha. Tive a oportunidade de ministrar uma palestra lá para mulheres empreendedoras também, que é uma outra vertente que eu tenho, né, que é o Conecta Delas. E aí, falei, meu Deus, é encantador isso, é tudo isso mesmo, né, que eu vim pela segunda vez, eu já quero voltar de novo. Então, realmente, a experiência que eu vivencio lá é muito mais que atendimento, é realmente uma experiência e é tudo muito intencional, porque o objetivo é que você goste tanto que você não tenha problema de gastar, de investir, de comprar, né, porque é tudo muito intencional. Mas, e aí eu fiquei encantada com isso, e quando surgiu a oportunidade, então, de estudar sobre o próprio método, como que eles encantam mesmo, né? E tem tantos resultados, porque ela hoje é o maior exemplo que a gente tem, né, de experiência do cliente, tanto no online quanto no presencial. Sim. Então, aí eu tive essa oportunidade, e aí quando eu cheguei lá, e aí comecei a entender muita coisa. Porque você não olhava com os olhos, né, do método, olhava com os olhos do cliente. Não. Encantado. Eu falei, é por isso. Totalmente tudo envolvida, né? Intencional. Caramba. E encantador. E você não percebe. Eu percebi porque dentro do método, né, dentro dessa imersão, a gente vai para o parque, tem uma parte... dentro no hotel, né, que você faz a parte teórica e depois você vai para a prática. E aí você vai entendendo, né, caminhando pelo parque, sendo uma visita guiada, explicando os pontos que nós vimos na parte teórica. Entendi. Eu falei, meu Deus, tudo é intencional, total sentido e extremamente encantador. Eu fiquei ainda mais apaixonada. Como que você chegou na conclusão que você ia fazer esse treinamento da Disney? Tipo, Disney. Que porque, parece assim, tão longe pra nós. Falar assim, gente, nós moramos no interior do Paraná. Né? Tipo, aí você buscou um treinamento, não foi qualquer treinamento. Não, você foi buscar um treinamento de atendimento e encantamento da Disney. Assim, primeiro a ousadia, né? Muito top. Nossa. Acho que a gente tem que buscar andar sempre com pessoas melhores que a gente, né? E acessar conteúdos de nível... né? Muito melhor, né? E essa mentora, eu a conheci no Sebrae. Eu assisti a palestra dela, eu fiquei encantada. Depois fiz um treinamento com ela online também, por conta da pandemia, né? Porque tudo isso foi no período da pandemia. Eu gostei muito e ela fez esse lançamento. Eu falei, eu vou fazer esse curso. Eu vou me organizar para uma imersão, para fazer essa imersão. Então, eu me organizei e para fazer um investimento, né? E aí comecei, então, na verdade, eu iniciei, então, aqui, depois fui para lá, e depois fui de novo para poder, então, ter essa autorização para falar sobre o método, né? Porque isso é muito sério, né? Você tem que ter uma autorização. Então, foi uma experiência riquíssima, e eu acredito que muitos empresários me falam, na verdade, uma coisa que até que você disse. Mas eu tô aqui no interior, né? Imagina a Disney, olha lá, quem é a Disney? Olha a Disney, quem sou eu? E, na verdade, o método pode ser aplicado para qualquer empresa, de qualquer tamanho. Entendi. Isso eu posso falar com muita propriedade, porque eu estudei sobre isso, vivenciei e tenho a autorização para falar sobre isso. O foco é o cliente, não importa de que tipo, de que negócio. Não importa, sabe? Porque tem gente que vai para o parque e que já foi muitas vezes, tem condições para isso. Tem pessoas como eu, que fui lá no início, né, a primeira vez, que se organizou uma vida para realizar aquele sonho. Então, ele não olha para você como... Não importa o teu bolso, se você tem ou não. Se você está lá, você tem que ser tratado da melhor maneira possível e da forma
Igual no sentido de que todos pagaram e todos têm que ter tem que ser muito bem atendido, né? Tem que ter uma experiência memorável. Por isso que eles falam muito da experiência memorável do método Disney, de quando você está lá. Então, essa foi uma experiência fantástica na minha vida. Realmente me abriu muitas portas ter feito esse curso, feito esse investimento para o meu negócio e também poder compartilhar hoje, né, com outros empresários que ele também pode se inspirar na Disney e ter resultados, não importa o tamanho dele. Legal. E hoje você tem a palestra aberta, nichada por empresa, por exemplo, às vezes uma empresa quer te contratar para você fazer para a equipe delas. Para quem que é o público, como que funciona? Bom, na verdade, eu adapto ela de acordo com o público que eu tenho. Então, assim, já fiz, por exemplo, em Cruzeiro do Oeste. Então, inclusive, foi, assim, sensacional. Eu adorei o povo de Cruzeiro que tá aqui, ó. Amei estar lá. Nossa, deu mais de 400 pessoas. O prefeito fechou de manhã. Cidade né, os empresários. Inteira, tô brincando. Não, mas foi uma boa parcela, uma boa parcela. Tinha fila, tava me achando celebridade lá em Cruzeiro, porque assim, foi muito legal. O prefeito né, realmente fechou a cidade, né, abriu depois às 9h, então eu fiz lá no auditório, deu muita gente, depois teve um café da manhã, então assim, ali era um público, vários perfis, né? Tinha atendente de farmácia, estava misto, tinha. Mas eu também já fiz no geral, empresários. Empresários. Na verdade, nesse caso, quando é aberto ao público em geral, pode colaborador, porque ali a gente atende tanto esse público quanto o empresário. Tá? E também já fiz, inclusive aqui também em Umuarama, que eu já fiz também essa aberta, e também já fiz nichado. Corporativo. Então, em company, que nós falamos. E também já fiz para a área da saúde. Então, o Sebrae, eu fiz uma palestra a convite do Sebrae para a área da saúde. Então, para empresários da área de clínicas médicas, hospital. Então, é bem flexível mesmo. Bem flexível. Então, nós podemos fazer... Fiz, inclusive, aqui em Umuarama também para o pessoal do shopping. Então, foi no cinema lá do shopping. E aí, para todos os lojistas. Então, essa palestra eu consigo adaptá-la de acordo com a necessidade desse cliente. Né? Que legal. E assim, é interessante porque às vezes a empresa está querendo fazer um congresso, uma imersão, alguma coisa, e ela pode ter... Com certeza. Esse nicho ali dentro. Eu já fiz para convenção de empresa. Algumas convenções em Londrina, ali na região. Então, isso é bem aberto. E também, Henrique, eu não tenho só esse tema, tá? Porque essa questão do atendimento é uma dor do cliente. Esse é um tema que você desenvolveu para você mesmo. Sim, para mim. Agora os outros você já foi moldando para o mercado. Exatamente. É isso. Então, eu tenho outros temas, né? Então, inconformismo, né? Que é uma coisa que a gente fala muito sobre a arte de você se reinventar, de você não se conformar, de sair da sua zona de conforto. Então, eu falo muito para empresários. Eu fiz essa palestra ali no Cicobi, no lançamento do PA, né, no ponto de atendimento ao empreendedor através do Sebrae. Tenho outras, a de comércio exterior, inclusive, também, né? Compre melhor e venda mais através da importação e da exportação. Então, assim, tem muito para mulheres, né? Mulher e o mundo dos negócios, que eu também já fiz várias vezes aqui em Umuarama, tanto no Sebrae quanto no Cicobi, que é um público que eu gosto muito de falar, porque a gente se reconhece muito, né? Como mãe, né? Como empresária, eu até ia te perguntar, esposa. por ser mulher, você teve muitos desafios para entrar no mercado de palestra, mercado exterior? Muitos. Né? Principalmente no comércio exterior. Né? Porque, querendo ou não, por mais que nós estamos em 2025, ainda tem Sabe o que acontece? O que eu percebo hoje? É um preconceito mais velado. Né? Há 20 anos atrás, quando eu e a Roberta começamos, ele era mais explícito. Então, a gente enfrentou muitos desafios. E também estabelecemos muitas estratégias no decorrer, né? De tanto apanhar, a gente foi aprendendo muito em a maturidade. Então, assim... E aí, eu falo para essa mulher da minha experiência, de como eu tenho conseguido os resultados. E que ela também pode. Não é fácil, mas é possível. Então, tem uma palestra chamada Mulher e o Mundo dos Negócios, que eu tenho aplicado bastante para mulheres empresárias, né, empreendedoras. E até por conta do Conecta Delas, que é a nossa comunidade, né, de mulheres empreendedoras. Então, eu lido muito com esse público. Né, trabalho muito com esse público, então eu fui tendo muita experiência e hoje eu compartilho com outras empresárias. Que legal. E quando que você percebeu, voltando um pouco na sua história, quando que você percebeu que ir para o segmento de palestra era uma chave que ia virar na sua vida? Que você falou assim, aqui tem negócio. Agora eu vou me lançar bem aqui. Eu acho que quando eu comecei a participar dessas semanas de curso e que faltavam palestrantes,
que eles tinham dificuldade de encontrar palestrante para ir nessas semanas de curso. E os professores não queriam ir, porque tinham vergonha, a sala de aula já estava bom demais, assim, já estavam, né, para eles estava suficiente. Então eu falei, nossa, eu acho que aqui eu posso. E as pessoas falavam, nossa, você tem uma facilidade de comunicação, você fala bem, né? Claro, né? Eu faço curso de oratória sempre, eu estou sempre me preparando, né? Nada cai do céu, não, viu, gente? Quando falo, nossa, você fala bem, claro. Treina pra Eu caramba, tô treinando, não tem segredo. E aí eu percebi que que era um nicho, que eu poderia também atuar. E aí comecei a me preparar mais, né? Aí, como fazer boas apresentações, né? Daí fui buscar. Hoje, quando eu falo que eu faço um curso de oratória por ano, tá dentro do meu planejamento, não é só o básico, né? Eu já vou avançando. Hoje eu faço outros cursos mais avançados, de acordo também com esses vícios que eu vou pegando, que eu percebo, né? E aí eu vou fazendo cursos mais avançados. Mas eu acredito que foi nesse momento, alguns anos atrás, nessas semanas que me convidavam. E como que você consegue fazer gestão do seu tempo? Aí essa parte mais difícil. Porque assim, multi-coisas, né? Multitarefas. Ainda tem casa, tá, gente? Não tem casa, tem filho, tem marido, né? Não tem cachorro, mas o Nesse meio tempo aí, você virou mãe também, se tornou mãe. Me tornei mãe. Você já estava nas palestras ou não? Eu já fazia alguma, assim, de comércio exterior, uma outra das semanas de cursos. Já estava trabalhando com a Roberta? Já, não, eu tô com a Roberta há 20 anos, mais de 22 anos. Verdade. Já estava. Que idade tem sua filha? A minha filha tem 6. 6 aninhos. E foi quando ela nasceu que eu parei de dar aula. Um pouquinho antes da pandemia. Pouquinho antes. 2019. Ela nasceu 7 de fevereiro de 2019. E até 2018 eu ministrei aula. E como que foi para você conciliar isso? Foi desafiador. Maternidade, vários negócios rodando e daqui a pouco pandemia. Nossa, olha, eu não gosto nem de lembrar, confesso. Mas a gente foi um grande aprendizado. Porque, na verdade, assim, eu demorei muito para ter filho. Né? Eu casei mais tarde, já com 33 anos. Né? E, assim, eu namorei à distância com meu marido. Então, a gente precisava ter um tempo juntos, porque ter filho é muito sério, uma decisão muito séria. Né? Então, nós esperamos bastante. Então, eu já fui ter ela com 39, praticamente. Quando ela nasceu, eu tinha 38 para 39. E aí, eu também não queria ter filho. Eu fui amadurecendo isso no decorrer dos anos. E aí, quando ela nasceu, eu falei, meu Deus. Primeiro que eu tive que abrir mão das aulas, porque aí eu ficava muito tempo fora. Isso já foi difícil para mim, porque é uma coisa que eu gosto muito. Hoje, se você me perguntar, não sinto saudade. Mas eu tinha medo. Naquela época, porque era uma coisa que eu gostava. Era uma segurança. Era uma segurança e eu gostava muito daquilo que eu fazia. Né? O contato com os alunos. Hoje eu participo de uma aula ou outra como professora convidada, na pós-graduação, mas aí se eu tiver agenda, assim, mas naquela época não, era diário. E aí eu tive que abrir mão. Então isso para mim foi desafiador. E aí, acho que eu nunca tinha ficado tanto tempo na minha casa, gente, porque eu estava sempre viajando, sempre fazendo coisas. E aí eu tinha uma criança que dependia totalmente de mim. E em casa o tempo todo, para cuidando dela. Tinha rede de apoio ou não? Não tinha rede de apoio. Então essa era eu, meu marido. Isso daí é uma coisa que pesa, hein? Muito. A minha mãe, ela tá acamada, ela tem Alzheimer, então assim, a gente não podia contar com ela. A minha cunhada ajudou bastante, mas assim, o grosso era eu e meu marido. Então assim, foi bem difícil, muito difícil. E aí quando a gente estava se adaptando, que ela estava com 1 ano, veio a pandemia. E aí eu achei que eu ia morrer, então assim, aquela coisa toda. E aí todas as fronteiras fecharam, e o meu core business é o comércio exterior, então assim, eu fiquei desesperada. Foi muito difícil. Eu ia te perguntar, como que a pandemia impactou nos seus negócios? Tanto na parte da exportação, mas também na parte de palestras, porque daí tudo parou, né? Tudo parou. E assim, até antes você tinha me perguntado a questão da gestão do tempo, né? Que eu fui falando, me perdoe, que eu me Sim, não, mas tranquilo, aqui, né? tranquilo. E aí, então assim, fazer essa gestão, depois vem a Alicia, aí ficou mais difícil, porque daí era mais uma pessoa que eu tinha que cuidar, mais uma não, né? Era que dependia 100% de mim. Então, foi difícil, mas eu tive que começar a me organizar cada vez mais. Então, organizar a agenda, que eu ia fazendo conforme, então eu tive que começar a priorizar, que isso é um outro ponto, né? O que é prioridade nesse momento? Então, é ela a prioridade? Nem toda vez é ela.
Né? Eu vou estabelecendo essas prioridades e organizando de acordo com as minhas prioridades. Né? E eu tenho que analisar. Hoje é um negócio? Todo mundo fala, não, filha é prioridade 100%. Desculpa, mas eu não acho. Dá. Não é. Se faltar comida, você vai E priorizar aí? seu filho que jeito? Exatamente. Então, assim. Quero ver priorizar seu filho com o cara cobrando aluguel na tua porta? O tempo. Não. Então, Bem? assim, tem momentos que ela depende mais de mim, eu sou 100%, mas nem sempre ela é minha prioridade. Né? Então, e aí, trabalhar isso em mim foi muito difícil. Porque também tem muita culpa. Eu acho que nasce uma criança, nasce uma culpa. Né? Nasce a mãe, nasce a culpa, vem tudo junto. Muita responsabilidade. Então, muita responsabilidade. Então, eu tive que trabalhar muito isso na minha mente. Né? E ter alguém do meu lado me apoiando 100% é fundamental. E isso, graças a Deus, meu marido é uma bênção. Então, assim, isso apoia, o apoio 100% com ela, comigo, com o negócio. Então, assim, isso fez toda a diferença. Mas essa organização, ela é fundamental, senão eu não consigo, senão eu tô louco o tempo inteiro. Eu já tô muito ligada no 220, Eu ia te então perguntar. eu 100%. Cara, você deve ser muito produtiva, né? Eu Você gostaria de ser, mas dormir só à noite. não dá, né? Tem que ser. Mas eu durmo bem porque senão não dou conta. Mas brincadeiras à parte, assim, Todo dia esse pique. Tô ligada o tempo inteiro. Eu tenho dificuldade de falar não. Eu tive que aprender a falar não. Porque não posso mais assumir tudo, porque eu tenho medo de perder a oportunidade. Então, eu vou aceitando. E aí, eu comecei, depois com o nascimento da Alice, eu entendi que eu não podia mais aceitar tudo. Né? Porque o meu tempo estava mais escasso. E ainda hoje, eu preciso sempre me organizar melhor para não aceitar tudo. Eu tenho muita dificuldade com isso. A gente tem que entender também quais são as nossas limitações, nossos desafios. E isso é um desafio grande na minha vida, porque eu gosto de estar... Lembra de que eu falei lá no início de estar à disposição? Eu gosto de estar à disposição. Porque eu acho que eu não sei onde estão as oportunidades. Então, assim, lá pode estar uma oportunidade, eu não quero perder. Então, eu tenho essa dificuldade em dizer não. Então, eu tenho que sempre estar me organizando, pensando nisso, para eu não... Não cair também. Não cair. Porque nem tudo né? dá. É. Né? Eu tenho que entender que... Infelizmente, tem que falar alguns não. Sim, e assim, nem tudo é oportunidade, né? Então, eu também tenho esse sentimento, eu tenho muito medo das pessoas ficarem chateadas. Sim. E assim, até eu vou te agradecer mais uma vez, inclusive agradecer a Roberta que tá aqui. Eu honro os convites que me fazem, por isso que eu tô muito feliz que você honrou o meu convite. Porque a gente sabe da dificuldade de tempo, nossa, ajustar a agenda, ainda mais vocês que são lá de Maringá. Então tem toda uma logística por trás e tudo mais. Então, obrigado por ter vindo aqui. Imagina. Mas realmente falar não é complicado. Então, isso é uma dificuldade que eu tenho cada vez mais conseguido isso, que é difícil, mas eu estou conseguindo. E também fazer e aí, dentro dessa gestão do tempo, ver o que é importante, o que eu tenho que fazer agora, o que dá para deixar para depois. Organizar a minha semana, sempre faço o domingo, o planejamento da minha semana. Então, e aí, eu adoro dar aquele check, sabe, no final da tarde, assim. Então, isso é uma coisa que me deixa em paz. Legal. Então, isso... E aí, eu acordo bem cedo. E aí, eu faço meditação todos os dias. Ótimo. Já ia te perguntar o que você faz para... Então, eu medito todos os dias, eu acordo 5 para 6, medito e depois faço as minhas orações, né? Que para mim é fundamental, eu acredito muito em Deus, então isso para mim é fundamental. Depois eu vou para academia, se eu não consigo de manhã à noite, isso é outra coisa que eu consegui incluir na minha agenda, não importa. Preciso fazer isso na minha vida, eu preciso fazer isso na minha vida. É isso, porque isso é uma coisa que tem mudado a minha... Corpo e mente andam junto e eu não tô cuidando do meu corpo, eu preciso fazer. Então, eu durante muito tempo, muitos anos eu negligenciei isso e há 2 anos atrás eu comecei a priorizar e minha performance melhorou muito depois que eu comecei a cuidar disso, né? Tanto da meditação, da minha mente, do corpo. A meditação eu faço. Então isso já é... Eu preciso fazer exercício físico. Então, isso bom ouvir você falar que ajudou. Isso, muito. Então, assim, não gosto, tá? Ai, vai fazer... Faz 2... Não é hábito nenhum. Eu vou pela força da disciplina e porque eu sei... Sabe, vai dizer que... tem gente que fala, né? Não, mas logo vira um hábito. Não vira, gente. Desculpa, não vira. Eu vou realmente porque eu tenho resultado. Eu tô tendo resultado. Então, mas dizer que eu gosto, não gosto. Né? E assim, mas é verdade, né? Tem que ser. Eu sou transparente. Eu falo essa que sinceridade é gostosa. Não, eu tô rindo porque eu também não gosto. É isso aí, eu também não gosto, eu vou ter que fazer pela disciplina, não vai ter jeito. Entendeu? E aí eu não me arrependo de churrasco, sabia? Eu também gosto de ser um churrasco com vinho, isso eu tô sempre pronta, né? Mas assim, até ontem eu falei isso. Todo domingo a gente faz um treino de corrida, que é uma coisa que eu comecei a fazer e tô gostando muito, que eu posso fazer de qualquer lugar. E eu não queria ir pra variar, né? Que eu nunca quero ir. Mas eu nunca me arrependo de ter ido. E aí o ambiente, as pessoas, nós temos um grupo, então uma incentiva a outra, não vai faltar, não, nem pensar. E aí liga, passa na porta da casa, sabe aquelas coisas? Então assim,
isso me ajudou, me ajuda na constância. Uhum. E hoje eu tô colhendo, né, depois de 2 anos, o resultado dessa constância. E você também consegue fazer network, né? Muito, E assim. a ambiência muda tudo, né? É Você isso. tá ali, aí você já conhece outras pessoas, aí vai pra outro lugar, já conhece outras pessoas. É isso. Gente, sexta-feira foi muito engraçado, eu tava aguardando a apresentação da minha filha, né, de festa junina, assim. Aí um rapaz falou assim, você é a Lígia do Conecta? Eu falei, gente, eu tava tão corrida aquele dia, eu falei, você que eu vim com a camiseta do Conecta? Eu não olhei pra ele, eu não fazia ideia de onde ele era. Daí eu falei, sim, eu sou. E você dele falou, eu sou o diretor do grupo de corrida assim, assado. Vocês fizeram uma corrida, o nosso grupo foi, que não sei o quê, começou a puxar papo comigo. Que legal. E aí você é empresária, né? Então, você trabalha com o quê? Eu falei, com importação e exportação. Dele, que legal. Então, assim, sabe, o networking, estou acessando pessoas que eu não teria se eu não tivesse nesse meio. Né? Então, tá vendo? A gente surge a oportunidade Que legal. em que tudo. legal. Mas isso, então, é uma coisa que eu tenho colocado na minha agenda para fazer. E aí, aí depois segue o dia, daí a gente não tem hora para acabar, né? Vai até de noite. Então, assim, vamos, sempre que eu consigo, tenho priorizado para levar minha filha em alguns cursos que ela faz, né, para estar um pouco mais próxima quando eu estou em Maringá. Eu tenho viajado muito por conta do comercial, né, da nossa empresa, mas sempre que eu estou em Maringá que eu consigo, eu tento priorizar isso, porque isso faz bem para a mãe, né, e para minha filha também. Você é o comercial tanto da exportação quanto das palestras. Sim, na verdade, da palestra meu marido faz, né? Ele ajuda, capta, assim. Mas eu sou, na verdade, praticamente 100% ACOM, né? Do comercial da ACOM. E para quem quer conhecer as palestras, qual que é a rede social, qual que é o contato, como que as pessoas te acham? Então, assim, @LigiaPBlanco. Então, todas as palestras que eu ministro, eu posto lá, né, o material. Tem também lá no Linktree meu portfólio. E também lá no Linktree tem o meu WhatsApp. Posso falar aqui? Pode. É 44, né, que é de Maringá, 991023021. Aí entra em contato, eu já passo pro meu marido, né, que faz toda a parte, né, de passo portfólio, né, ver datas, tudo. E é isso. Mas é através do Instagram, Lígia P. Blanco. Se pedir uma palestra como vender areia no deserto, vai... Então, a gente vai analisar, né? Se estiver dentro do que... Só não pode me falar sobre medicina ou... Não. Mas se for da parte de administração... Cara, que legal. Dá pra trabalhar assim. E é uma coisa que eu gosto muito, porque Incrível, como comercial, incrível. eu preciso ter networking. Eu preciso ter rede, tem que ter uma rede de relacionamento. E eu falo que eu sou fruto de networking. Uma coisa puxa a outra. Os Né? meus resultados são frutos de networking. Você vai fazer uma palestra, mas você vai conhecer muitos empresários que Sim. podem fazer exportação e importação. Isso. Inclusive, aqui o Moarama, né, a nossa empresa tem se tornado mais conhecida também por isso. Eu fiz muitas palestras e eu subo no palco e digo, eu sou a Lígia empresária, né, diretora comercial da Aqua International, que é uma importadora e exportadora. A gente te ajuda a comprar melhor através da importação e a vender mais através da exportação. E aí, depois, eu começo a palestra. Então, isso tem aberto muitas portas, porque a nossa empresa tem chegado a mais empresários. É claro que muitas das palestras são vários perfis, mas sempre você está jogando a tua rede, né? E pode surgir, como já surgiu. Eu mesmo já era pra ter ido lá pra China através de vocês. Sim, Eu não fui porque minha esposa engravidou e tananã, mas nós vamos. Vamos. A Letícia, eu me lembro lá na palestra na Associação Comercial aqui de Moarama, o qual a Letícia estava. Foi daí? Né? E foi daí que surgiu. Inclusive, eu estava quase certo, ela descobriu que estava grávida, né? Foi. Mas nós contamos com vocês. E assim, eu nunca esqueço porque ela engravidou, se eu não me engano, em março, alguma coisa assim. Não, foi um pouco antes. Minha filha nasceu em julho, foi antes. E, foi lá pra dezembro, novembro que ela engravidou. E aí acho que ela ia em outubro. Sim. E aí ela com aquele barrigão, eu falei pra ela, falei assim, olha, eu acho que não vai dar certo, né? Vai nascer neném, vai estar pequenininha. Aí ela ainda deixou pra desmarcar só no finalzinho ali. Eu me ela lembro queria que tava tudo muito certo, assim, né? Mas foi uma decisão, né? Mas vamos. Com certeza. Isso já tá certo que vamos. É um projeto que nós temos e assim, faz muito sentido. E a forma que vocês trabalham, a gente vai contar isso em outro episódio, mas a forma que vocês trabalham chamou muita atenção. Que bom. Muito legal. O nosso objetivo é desmistificar, facilitar para que esse cliente faça mais melhores negócios, né? Como exatamente. O BNI. Até a gente falou muito de networking, acho que o BNI é uma excelente, né, plataforma, estratégia para aumentar o nosso network, nossa rede de relacionamento. Como que você chegou no BNI? Na verdade, foi a Roberta, minha sócia, ela recebeu um convite para participar quando o Beleto estava sendo o Seleto, que é o grupo que nós fazemos parte, né, que a nossa empresa faz parte. Que é o melhor grupo da regional do BNI, com certeza. Gente? E aí ele estava sendo formado e ela foi convidada para uma reunião, ela me convidou, nós fomos lá para conhecer.
E aí nós entendemos que fazia muito sentido para o nosso negócio, porque a gente precisa falar sobre o nosso negócio, as pessoas precisam conhecer, ela tem que sentir que é para ela também. E tem sido sensacional, a gente não sai do BNI, é uma ótima plataforma que dá muito resultado. Então, assim, através das palestras eu acesso muita gente e eu posso falar do meu negócio para muita gente. Mesmo não sendo, porque se eu for falar como comércio exterior, eu tenho menos público. Né? Menos gente, porque as pessoas não acham que é para ela. Então, quando eu falo de outros temas, isso me abre mais pessoas, então eu jogo mais, né? Eu jogo a rede, a probabilidade de pegar é maior, né? Então, não deixa de ser uma estratégia comercial. Cara, que interessante. E hoje, quando você olha para a Lígia de anos atrás que pensava em fazer direito, qual que é o sentimento que você tem? Ah, que bom que você não fez, Lígia. eu acho o seguinte, que modéstia à parte, tudo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer com excelência. Pode não ser para as pessoas, mas eu me entrego por inteiro. Eu não consigo colocar só, sabe, eu me entrego. Então, eu acho que eu seria uma boa advogada, sim. Mas eu não sei se eu seria tão feliz quanto eu sou hoje. Eu amo o que eu faço, eu amo falar sobre o comércio exterior, eu amo mostrar para as empresas que elas podem ganhar mais. A gente vê as empresas crescendo através do nosso trabalho, né? Então, isso não tem preço. Né? É gratificante. Então, eu falaria para ela, olha, que bom, não faça, não sai daí. Eu acho que não tem nada mais gostoso do que empreender. É isso. De verdade. É desafiador, tá? Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Mas é muito bom. Acho que a liberdade que o empreendedorismo me traz não tem preço. Eu dito as regras. E para mim isso faz muito sentido. E sempre me pergunto, o que é melhor, empreender ou ser CLT? Eu falei, aquilo que você está disposto a pagar o preço. Porque tem pontos positivos em ambos. Qual você está disposto a pagar o preço? Eu estou disposta a pagar o preço pela minha liberdade, né? De fazer como eu quero, eu não tenho horário para nenhum dos dois, né? Nem para trabalhar, nem para fazer o que eu posso. Mas assim, né? Isso para mim faz muito sentido. O friozinho na barriga ali na pandemia foi muito difícil. Né? Acabou que a gente não falou, né? É verdade. Mas... voltei, ó, a gente voltou, né? Qual que é o desafio que você teve maior na pandemia? Que daí fechou tudo, zero palestra, exportação assim, também deu uma... Naquela época, pra ser bem sincera, eu não fazia tanta palestra. Era muito pouco, assim, o que eu fazia, né? E aí, na pandemia, eu falei, meu Deus, e agora, né? Porque tava tudo fechado. E o Roberto, a gente falou, nossa... Foi quando o dólar começou a disparar? Foi, né? Tudo ali na época, né? E aí a gente começou a buscar outras oportunidades, eu digo dentro do comércio exterior mesmo, e aí o BNI foi fundamental para nós. Até a gente não trabalhava com nada na área médica, na área da saúde, e ali a gente teve um cliente que precisava de máscaras, precisava de produtos, então, assim, para nós foi uma bênção, assim, e foi através do BNI. Então, assim, isso... Mas foi muito difícil, porque estava tudo fechado. O que a gente vai fazer agora, né? Tudo que a gente começou a investir no negócio ali para poder a coisa andar, né? Continuar. Aí começamos a fazer live. A gente fazia live 3 vezes na semana, trazendo convidado, porque a gente precisava se manter no mercado, né? Tinha que se movimentar. Tinha que se movimentar. E aí as coisas começaram... Como que a pandemia fez as pessoas avançar e rápido? Rápido, teve que se mover, teve que fazer. Foi. Imagina, talvez você nem ia fazer live. Muito provável que não. Então, assim, isso ajudou muito, sabe? A gente começou a fazer live, o BNI, como eu volto a falar, porque foi fundamental. Os nossos clientes também, que não nos abandonaram, né? Assim... mantiveram com a gente, então, assim, mas foi muito difícil. Só que foi um grande aprendizado e depois as coisas começaram a acontecer, daí depois que abriu já, né, a gente começou a recuperar, então foi difícil, mas deu tudo certo. Que bom que a gente não desistiu, né? Que muitas empresas desistiram, fecharam, né? E a gente se manteve firme. Eu acho que isso da sociedade é muito positivo, né? Você ter alguém ali que, assim, tem momentos que eu tô mais forte, tem momentos que a Roberta tá mais, sabe, que eu tô mais fraca, ela tá mais forte, então isso, assim, ajudou muito. Tem momentos que ela se desesperava, eu mantinha calma, momentos que eu me desesperava, ela mantinha calma, então, assim, foi muito bom nesse sentido, sabe? Tem uma outra. Uma pergunta mais pessoal. Sim. Como que é trabalhar com o esposo? Difícil. E que, assim, até é interessante falar sobre isso, porque quando ele veio pro Brasil, né, eu comentei que ele é estrangeiro, tudo, ele é da... Você vai contar essa história no outro episódio? Então, fechou. Ele é advogado da área internacional e a gente entendeu que quando ele viesse pro Brasil, que nós não trabalharíamos juntos, né? Eu já tenho a minha empresa com a Roberta Raposo já há muitos anos e a gente entendeu que um terceiro não fazia sentido, né? Então, ele tem a dele, eu tenho a minha, ele presta serviço para alguns clientes meus e eu presto para alguns clientes dele, né? A nossa empresa. Então a gente segue e aí na palestra, na palestra no Conecta Delas, daí nós trabalhamos juntos. E aí é difícil, porque assim, a gente não quer misturar as coisas, mas acaba natural misturando, né? Mas eu acho que uma coisa que tem dado muito certo, assim, ele respeita muito
né? A minha forma, porque eu não sou fácil, Rick. Roberto que eu diga, né? Que eu faço mais tempo que ela com que meu marido. Mas assim, tudo tem que ser do meu jeito, sabe? Eu tenho um jeito difícil. E ele... Uma liderança muito pujante. Muito, eu sou muito firme, muito, sabe, do jeito que eu quero. E eu brigo até o fim, né? Pra me convencer que não é aquilo, não é fácil. Então, assim, ele sofre muito nesse sentido, mas ele respeita muito por conta que ele é mais calmo, mais, sabe, mais na dele. Ele funciona muito bem no bastidor. Então, e aí eu respeito também, né, isso, o jeito dele, e por isso tem dado certo, né? Mas não é fácil. E deu muito choque de cultura? Por ele ser de fora? Também, porque... Já vê sua liderança pujante do fato dele estar aqui, né? Sim, Gente, ó, inclusive, eu importei meu marido, tá? Então, assim, não importa só o produto, não, importação, tá? Mestre em importação. Se alguém falar pra mim que eu não faço importação, eu mato a cobra e mostro o pau, literalmente. Porque eu trouxe, mas brincadeiras à parte. Inclusive foi uma operação triangular, tá? Porque ele é cubano e eu conheci ele na China. Então, é uma longa história para um próximo episódio. Legal. Mas, daí ele veio, né, pra cá. E a gente trabalha, mas assim, né, dessa forma junto e misturado, mas cada um tem o seu negócio. E hoje, quem que faz o administrativo? Da Conecta Delas e da palestra é ele. Os dois é ele que já dá. A parte assim, ó. Não, dá quando nós temos a nossa equipe, tudo. Aí né? é separadíssimo. É super separado, não nada misturado. Ele presta serviço, mas ele manda uma proposta, a gente aprova e ele faz. Mas aí no Conecta Delas e na Lígia Blanco, daí ele cuida dessa parte, né? De eu vou e faço a palestra e aplico o método do Conecta Delas. Mas o restante, a parte de trás, tipo, a administrativa, financeira e tudo, ele que cuida. Por falar no método, o que o método entrega? Do Conecta Delas? Isso. Então, posso só falar um pouquinho antes do que é o Conecta? Pode. Né? Então, dentro da Lígia Blanco Palestra e Treinamentos, nós temos um produto, que é o Conecta Delas, que é uma comunidade de mulheres empreendedoras, que começou na pandemia, em 6 de abril de 2020. E aí, nessa comunidade, nós nos transformamos numa comunidade, a gente tem um método que o objetivo é desenvolvimento pessoal dessa empresária. Então, o método conta com 40 empresárias, a gente roda a cada 3 meses, e nesse método a gente tem um desafio por mês. Então, tem um tema, nós estamos trabalhando esse ano as tendências da NRF. Eu estive na NRF Nova York, que é a maior feira aí de tendências do mundo, tudo que vai ser lançado, lança lá. Então, eu estive lá, aprendi sobre as tendências, e aí nós estamos aplicando por cada desafio uma tendência de negócio. Aí nós dividimos os grupos em grupos menores, essas 40 em grupos menores, para que elas conheçam essas empresárias, para que elas tenham um relacionamento, né? Funilar o network? Isso, e ter mais confiança, porque eu só indico quem eu confio. Então, você tem que ter mais tempo entre elas e elas aplicam esse desafio nos grupos menores. E aí, então, eu ministro uma palestra por mês, mostro como funciona, elas se reúnem no mês, né, nos grupos menores, e aí apresento o que elas aplicaram no negócio no outro mês. Entendi. Então, esse é o método do Conecta Delas. Eu já vi um Morama, parece. Sim, a gente já fez aqui. Eu já vi. A gente já fez, a gente já fez o evento aqui. Legal. E esse ano a gente comemora 5 anos da comunidade. Legal. E aí ele é rotativo ou não? Ele funciona a cada 3 meses. Na verdade, ele roda a cada 3 meses, né? Uma vez por mês, mas a empresária, quando entra, ela faz uma aplicação e são 3 meses, no mínimo, que ela tem que ficar. Né? E aí, depois, se ela quiser continuar... Ela faz uma renovação por mais 3 meses, ou para 6, ou para 1 ano, e vai indo. Aí ela vai tendo... Aí a gente tem um encontro por mês, que digo, obrigatório, mas é o nosso encontro presencial mensal. Quem não vai que perde? É isso aí, porque é ali que a gente mantém a chama acesa, né? E também o relacionamento, cada vez num lugar diferente. Então a gente conhece empresas, conhece negócios, vale muito nisso aí. Já vai aumentando muito o relacionamento. Temos um congresso anual, que é gratuito. O ano passado foi em Foz do Iguaçu, o nosso congresso, que também foi sensacional. Esse ano nós vamos ter de novo. Legal. Temos também o Conecta Itinerante, que a gente faz em algumas cidades, né? A última foi em Jacarezinho, fizemos em Cianorte, vamos vir em Moarama também, mas deve ser o ano que vem. Então, assim, a gente tem o Conecta Kids, que é para as crianças, temos o Conecta Run, que é o nosso grupo de corrida, fizemos a nossa primeira corrida em março para mulheres. Cara, você não para, hein?
E aí foi em comemoração aos nossos 5 anos, né? Que é o nosso lema, é fortalecer o CPF para ter um CNPJ forte, porque atrás do negócio tem uma mulher, essa mulher tem que estar forte. Então, assim, tudo tem. Temos o Conecta Confra dos casais. Como que é esse Kids? Das crianças. Então, assim, a gente faz algumas oficinas de empreendedorismo para criança. Nossa, super legal. Então, fizemos o ano passado 2 partir de que oficinas. idade? A partir de 6 anos, né? Para a oficina. Legal. Mas as outras, a gente faz muita atividade social com as crianças. Fizemos agora na Páscoa para o SOS Criança. Então, os nossos filhos passam uma tarde com as crianças menos favorecidas. A gente levou ovos, falamos falamos de Jesus, do verdadeiro... Porque da Páscoa, né? O verdadeiro significado da Páscoa. Então, e as crianças participam desse processo. Então, assim, a gente faz algumas atividades para essa criança entender desde pequena, né? Sobre valores e também sobre a parte financeira. Cara, que interessante. Então, temos várias atividades. E os métodos, quais que vocês entregam do atendimento? Tá, do método do Conecta Delas, é desenvolvimento pessoal. Perfeito. E um deles é atendimento ao cliente. Dos desafios. Puxa um pouquinho do método Disney. Do Disney. Que delas aplicam no negócio delas. E o Disney em especial? O que entrega de método para quem é empresário e está nos assistindo, que queira comprar, ver como que faz para aplicar? Ele vai melhorar o atendimento da equipe dele, né? E esse atendimento vai reverberar em mais vendas. Uhum. Porque uma equipe bem treinada, né, que não vai fazer só o atendimento, que é o básico bem feito, ela vai entregar uma experiência, e essa experiência ela é intencional, que é o a mais que esse colaborador vai fazer, vai fidelizar e vai encantar. Porque assim, você ter cliente fiel é ótimo. Você já teve um fã? Que o fã, além de continuar com você, ele vende o teu negócio, teu produto, ou tua prestação de serviço, né? E aí ele atrai mais gente, atrai mais gente. Com certeza. Né? Então, o objetivo é que essa equipe ela esteja treinada, bem treinada, para que ela encante esse cliente, para que ele permaneça, compre mais e traga toda aí a rede dele, o network dele. Interessante. É isso. Eu tive uma experiência agora, fui na feira da BF, e olha que interessante. Tem uma cliente aqui em Moarama, vou testar o nome, porque ela é bem parceira minha, que chama Melissa Lisboa. Ela é dona da Infantile, uma loja super antiga, tá com a gente aqui na revista há 16 anos, cliente top. E ela é muito fã de gelato, mas assim, muito fã. E ela vende de uma forma tão gostosa, a ideia do gelato, que não tem como você se deparar com as gelaterias que ela cita e não querer tomar um gelato. E aí, eu estava em São Paulo agora na semana, e eu perguntei pra ela qual que era o que ela me indicava, que eu tava lá e lá tinha um monte de gelateria top e tal, que eu ia em uma. E ela me falou o sabor, né? Eu fui bem fidedigno ao que ela falou. Olha só. Cara, tudo que você falou. Ela é tão fã que ela, de forma indireta, ela me vendeu muito a ideia. E eu comprei e eu fiz outras 3 pessoas comprar. Aí, ó, ela foi eu e mais 3, entendeu? E através dela. É isso. E a gente foi e era maravilhoso, viu, Melissa? Obrigado pela indicação, maravilhoso. Você passa o contato quando for em São Paulo. E aí a sorveteria já ganhou outro fã. Olha só. Porque realmente, desde o atendimento, o sabor, a forma que é feito, tudo. Então, assim, com certeza funciona esse tipo de método. Funciona. Isso, e aí faz toda a diferença, né? Pra gente ter mais clientes, porque o objetivo é você atrair mais, né? Ter mais resultado financeiro pro teu negócio. Que legal. Na parte administrativa, quais são as palestras mais recorrentes que você tem? Essa do atendimento. Tem de vendas? Ainda não. Eu tô formatando uma de vendas. Deve ser porque muita gente pedindo, né? Porque muita gente pedindo. E é uma coisa que eu gosto bastante, mas eu tenho me preparado mais. É interligado com o atendimento, né? Total. Porque isso vai, né? Quando você atende melhor, você vende mais. Né? Mas específica de vendas, né? Ainda não, mas tá no forninho aí. Uma que logo a gente vai lançar, incluindo o portfólio. Mas tem essa questão da mulher e o mundo dos negócios, né? Como atender encantamento e fidelização se inspirando na Disney, sobre o inconformismo, né? A arte aí de você transformar o seu negócio. E também a parte daí de comércio exterior, que é comprar melhor e vender mais através da importação e da exportação. Legal. Hoje, qual que é o principal objetivo da Lígia Blanco? Você tem hoje um foco maior na expansão da parte de comércios exteriores, importação,
ao mesmo tempo focar também nas palestras? Qual que é o principal objetivo Não, da Lish? na verdade, o meu core business é importação e exportação. Nós estamos num momento muito legal da empresa. A gente está fazendo um rebranding. Nós vamos fazer um lançamento desse rebranding. Temos aí também um outro produto Vamos pôr novo. na revista esse rebranding. Sim, ó. Temos um produto, nós temos interesse, inclusive. Vamos conversar, já estamos conversando mais sobre isso, né? Temos aí um produto, né, que a gente está no forno para lançar. Então, assim, o meu foco principal é na expansão da nossa empresa, né, da Aqua International. A palestra e o Conecta Delas, não vou dizer que ele tá de escanteio, não é isso. É que eles são estratégicos também para captação de clientes, mas não é o meu foco principal. Ele caminha bem, graças a Deus está indo super bem, mas não tem a minha energia. Né? A minha energia está concentrada na Aqua International. Legal. E a parte da Aqua, vocês pretendem fazer uma expansão de filiais ou de franquias, alguma coisa nesse sentido, para as pessoas poderem angariar negócio com vocês? Temos muitas coisas boas vindo por aí, então ainda é segredo, né? A Roberta depois vai, se ela permitir. Mas ainda tem muita coisa legal que tá vindo, assim, a gente tá, graças a Deus, num momento muito legal, né? De expansão mesmo, de posicionamento, e a gente dá muito resultado, a gente vê os nossos clientes crescendo, né? Então a gente quer que mais clientes conheçam isso e mais clientes tenham resultado. Legal. Tem mais uma coisa que você gostaria de ressaltar da sua parte como palestra? Bom, na verdade, eu estou à disposição, né, de empresários para convenções de empresas e também palestras em company. Né, e eu estou à disposição de vocês para a gente encantar e fidelizar mais seus clientes, aí, tendo mais resultado, mais vendas. E estou à disposição. Vamos lá, então. O segredinho é que agora a gente vai gravar um episódio específico falando de exportação e importação. Então, se você terminou de assistir esse episódio, já vai para o próximo episódio, que você vai assistir aí uma coisa incrível, aprender muito sobre esse mercado, que é um mercado próximo, que eu também achava que era distante, mas é próximo e super fácil, super acessível, com alto suporte. Então, assista o próximo episódio. Quero agradecer mais uma vez você ter vindo aqui. Muito obrigado. Nossa, me ensinou um monte. A gente conversa assim, eu aprendi muito. Muito obrigado, foi muito legal. Você é uma comunicadora incrível. Tem um carinho muito especial. Eu já vi muita coisa do seu material, já vi muitas coisas que você faz. E espero que agora a gente consiga mostrar isso para nossa população, para nossa cidade, para todo mundo ter acesso. Né, o próprio Igor, que está aqui, o Gobo, já falava muito. Ai, sim. Ele já participou, já filmou, inclusive. Nossa, né? Ele é um excelente profissional. Eu fiquei tão feliz quando eu cheguei aqui e encontrei ele. Então, está em ótimas mãos. Fiquei muito feliz, viu? E aí, são pessoas assim que a gente quer andar junto, como você falou, andar com pessoas melhores. Eu tô pegando um pouquinho dessa energia aqui. Recíproca verdadeiríssima. É um prazer estar aqui, me senti honrada em poder compartilhar, né, um pouco aqui da minha história, daquilo que eu acredito, como eu comentei, vivenciado. E espero voltar mais vezes. Eu amo o Moarama, né, amo essa região. Você é super bem-vinda, viu? Me recebem assim com tanto carinho e eu sou muito grata e quero estar mais vezes aqui. Super bem-vinda, muito obrigado. E obrigado a você que nos assistiu. Obrigado também ao pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados. Valeu!